turma, tudo bem? Estamos iniciando mais uma nova semana, a última semana do mês de junho, que é no dia 29 de junho até o dia 2 de julho. E assim também estamos terminando essa série de vídeos desse primeiro semestre e também o capítulo sobre a África subsaariana. E nesse capítulo da África subsaariana nós tivemos o contexto sobre a localização geográfica, sobre os aspectos físicos, os aspectos humanos, os aspectos econômicos, os aspectos geopolíticos, envolvendo as questões sobre conflitos que ocorrem atualmente na África subsaariana. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, a nossa aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado ao bom Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Que o Senhor possa estar presente nesse trabalho, que a gente possa entender o que está sendo explicado. Fico com cada aluno da 81, 82 e 83. Nos abençoe e estenda também essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. – 29 de junho a 2 de julho, a primeira aula dessa semana, vamos falar geral sobre a África subsaariana. A localização geográfica da África subsaariana, ela está situada abaixo do sul do deserto Saara, envolvendo 48 países. Então aqui nós temos o deserto Saara, aqui nessa região eu estou passando o mouse, aqui é o deserto Saara, e aqui tudo para baixo nós chamamos África subsaariana. E nesse contexto nós temos formação de 48 países. A demografia deles, conforme se pode observar no mapa, a região apresenta índices alarmantes de mortalidade infantil, elevadas taxas de natalidade e aproximadamente 1 bilhão de habitantes. Então você pode observar que algumas regiões no mapa você pode observar que a mortalidade infantil é elevada. Devido ao quê? Então nós podemos observar, olha só a saúde deles. A saúde da África subsaariana é atingida por diversas doenças como a malária, a tuberculose, a AIDS e o ebola, como já estudamos essas doenças. Embora todas as faixas etárias sejam afetadas, a maior incidência de vítimas que são acometidas por malária ou tuberculose ou AIDS ou ebola, ela é voltada exclusivamente para a população jovem. E aí você pode observar, a saúde em alguns lugares são muito precários. E tem lugares que já é um grande desenvolvimento voltado para a questão da saúde dentro do contexto da África subsaariana. Aqui você pode observar um gráfico, né, de 1980. Você pode observar a mortalidade das crianças, 40%. Né, você pode observar nas cores vermelha no mapa de 80. Já para 2015, você tem essa diminuição da taxa de mortalidade. A probabilidade de um recém-nascido morrer antes dos 5 anos em porcentagem. Então você pode observar que em 1980 nós tínhamos muito mais mortalidade infantil antes de completar 5 anos do que agora a partir do ano 2015. Quando também você vê a alimentação, né? O principal índice da FAO, que é uma organização da própria ONU que cuida diretamente da alimentação do povo, você pode observar que a porcentagem que consome calorias suficientes para suprir um ser humano ativo e saudável. E você pode observar, por exemplo, a configuração de 91 para 2015. E aí você vê que alguns países
estão aumentando essa formação sem dados por não ter essas condições de calorias suficiente para a própria sobrevivência de calorias ao dia. Aqui nós podemos observar o IDH e Índice de Desenvolvimento Humano. E esse IDH ele é dividido em 3 partes, chamado baixos, emergentes e elevados. Se você observar no gráfico dados de 2007, no mapa que você pode observar aqui, diz o seguinte, que a média é de 0,533 e essa média é baixa, é a média baixa relacionada aos países do mundo. Então, praticamente a maior parte dos países africanos estão situados na média baixa. Agora, só a África do Sul que se destaca, que está numa média emergente, acima de 0,7. Aqui nós podemos observar relacionado à educação. O sistema educacional dos países subsaarianos é bastante deficiente. Inúmeros estudantes trocam as salas de aula por empregos. Aonde? Na agricultura, ou na mineração, ou na pecuária, ou muitas vezes, infelizmente, são recrutados para participarem de guerras, guerrilhas e conflitos, soldados, né? Comparativamente, as mulheres têm menos acesso à educação que os homens, como nós vimos em aulas anteriores. E isso são pontos que eu estou mostrando para você. A demografia, a saúde e a educação são precários no continente africano, principalmente na região subsaariana. E você pode observar lá, né? Média de alunos, como aluno ao longo da vida, dentro da população acima de 15 anos. Então você pode observar que alguns países que temos a coloração mais escura, o azul, você vê que eles passam 8 até 10 anos estudando em uma sala de aula. Agora você pode observar que tem países que chegam aqui a 0,0 a 2 anos, ou seja, só 2 anos que passam na educação, devido à questão de procurar empregos na agricultura, na pecuária, na mineração, ou também trabalhar como soldados. Aqui você pode observar a taxa de alfabetização das 2 gerações. Aqui, por exemplo, você pode observar idosos 65 anos ou mais e jovens entre 15 e 24 anos. E você pode observar que temos uma grande configuração, né? 100% praticamente. Hoje já eles estão aprimorando as questões através da Unesco, que é uma organização da ONU, dando condições favoráveis para a educação, tanto masculina como feminina. A economia deles, você pode observar que os países da África subsaariana apresentam economia frágil, ou seja, uma economia pobre, instável. Baseado no quê? Eles vão ter uma atividade econômica primária, que é a atividade de exploração, extração de minerais, atividades da agricultura e atividades da pecuária. E a maioria da população vive nesse tipo de trabalho. Atividade primária, agricultura, pecuária e extração mineral. Infelizmente, o subsolo da região é muito rico, mas quem explora esses minerais são o quê? Pessoas de outros países ricos que vêm a explorar essa região. Então, o subsolo da região é rico em recursos minerais, como vimos, que tem petróleo, tem diamante, tem ouro, ferro, cobre, né? Contudo, a riqueza gerada pela extração desses materiais raramente representa benefícios para a população local, ou seja, aquilo que é arrecadado, explorado, extraído e enviado para os países ricos não volta para a população. E como consequência disso, a população não tem condições econômicas favoráveis de ter o quê? Uma boa rentabilidade econômica. Por isso que a população vive em extrema miséria. Aqui você pode observar, né, olha só, o PIB, né, Produto Interno Bruto per capita, corrigido por inflação. A renda média da população extrema pobreza. Olha só, de 1993, foi cada vez está baixando. 2013, antes era 58%, agora estamos na faixa de 40%.
esse trabalho ainda é focalizado, como já foi dito para vocês, em atividade de agricultura, pecuária e extração minerais. África do Sul, você pode observar aqui, nós temos várias cores dos estados que fazem parte da África do Sul. E mesmo apresentando os melhores indicadores, é o único país da África subsaariana, é a África do Sul, que se destaca como país emergente. Os 47 países, porque no total são 48 países que possuem a África subsaariana. E desses 48, um só, a África do Sul, que se destaca como país emergente. Também é marcado por expressiva desigualdade social. Nós vamos ter muitos ricos e também nós vamos ter o quê? Muitos pobres, infelizmente, na região. Outro problema que nós vimos é essa segregação racial, que foi desde 1940, né? E foi trabalhando essa questão, e quando Nelson Mandela ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, começou a terminar, entre aspas, essa segregação racial. Atualmente, os efeitos dessa política de segregação racial ainda podem ser observadas na estrutura econômica da África do Sul, porque, infelizmente, por ser um país de grande concentração de formação de negros, quem ainda domina o país da África do Sul são os brancos. Infelizmente, isso ocorre, né? E a África do Sul é o país que já recebe o próprio nome, é o país que está ao sul do continente africano. Bom, desde 1985 até 2015, nós podemos observar a consistência de conflitos que ocorrem na região do continente africano, na região chamada subsaariana. E os conflitos nas últimas 4 décadas, a maioria dos países africanos enfrentou conflitos étnicos e políticos originados desde a colonização dos europeus no continente africano. Por isso que até hoje a África, no geral, estou agora colocando a África no geral, ela tem muitos conflitos porque foram colonizados pelos europeus. E aos europeus chegarem no continente africano, eles desmancharam a cultura da população, formando vários outros grupos. E como consequência disso, a população sofre até o prezado momento através desses conflitos. Aqui nós podemos observar, olha só, na legenda e no mapa você pode observar que os africanos foram dominados e colonizados por quem? Pela Bélgica, pela França, pela Alemanha, pela Itália, Portugal, Espanha, Reino Unido e outros países que eram independentes sem ter a própria colonização, por exemplo, do povo africano. Então você pode observar assim, olha, como teve praticamente o continente africano sendo influenciado e colonizado pelos europeus. Com isso, nós temos o que podemos observar o seguinte: 1 bilhão de pessoas vivem sem sanitários, diz a Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque a questão demográfica, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da economia, a questão de conflitos geram, aquilo que nós citamos nos slides anteriores, geram essa extrema pobreza. E essa extrema pobreza, que se você observar lá na página número 115, cerca de 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso sanitário, ou seja, não tem água tratada, não tem rede de esgoto, né? E com isso vai propagando cada vez mais a questão de questão, por exemplo, de problemas
que vão provocar doenças para a população. A Nigéria é um dos países, Nigéria, Libéria, Serra Leoa, são países que enfrentam muitos problemas. E nos diz o texto da página 115, é tempo de agir. Nós não sabemos ainda qual será para o desenvolvimento da agenda sustentável após 2015, e já estamos em 2020, se vai ter o quê? Condições de água, sanitários, essas prioridades para o continente africano. Principalmente focalizando esses países que não têm água potável e a falta de sanitários e de higiene é precário na região da África subsaariana, devido àqueles conflitos, devido à questão de saúde, à questão da alimentação, à questão da estrutura do governo, da administração do governo, faz com que a população sofra esses problemas. Imagine, se com essa pandemia que está ocorrendo no mundo, quantas pessoas do continente africano também estão morrendo, por causa que eles ainda têm um maior problema, né? Não tem essa água potável, não tem alimentação, não tem sanitários básicos e a própria higiene. E isso faz com que a população subsaariana viva em condições precárias no dia a dia deles. Eu quero desejar para você um ótimo recesso escolar. Logo nós vamos começar o recesso. Que Deus possa abençoar você e que você possa ter esses dias de um descanso bem tranquilo para reiniciarmos as nossas atividades no segundo semestre. Eu também quero agradecer porque você também está curtindo e escrevendo através do meu vídeo. E obrigado porque você participou dos vídeos desde lá de março, abril, maio, junho e também pelas videoconferências através das lives. E na próxima aula vou ter uma correção das atividades relacionado a essas lives. Que Deus possa abençoar você, que você possa sempre estar presente com Jesus e tenha um recesso bem tranquilo, cuidado, protegido por Jesus e você possa ser uma pessoa vitoriosa. E também que Deus possa estar com seu papai, com a sua mamãe, com seus familiares, no geral com a sua família. Se cuide, se proteja e vamos retornar com todo o pique para o mês que reinicia o segundo semestre lá no final de julho. Que Deus possa estar presente com vocês. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas vitórias alcançadas até o prezado momento. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Cuide deles nesse período de recesso escolar, que os familiares também possam estar protegidos por Ti. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado. Que Deus possa abençoar você.